para a prece inicial com uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. Lição 120. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável, não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se identifiquem e ajam corretamente. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, consagrando bênçãos e possamos, Senhor, irradiar tudo o que recebemos esta noite através das palavras da nossa irmã que fará o estudo desta noite. Que possamos levar todas essas bênçãos derramadas sobre nós, aos nossos amigos, nossos queridos e aqueles que precisarem de nós. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Nossa querida Denise Uchoa, ela é trabalhadora lá do Centro Espírita Amor a Cristo, vai dar uma palestra continuando o mês espírita em homenagem à família. O tema será Família, nossa escola de amor. Vibremos com nossa irmã. Boa noite, gente. É uma felicidade estar aqui nessa casa, essa casa que me acolheu durante a minha primeira infância inteira e parte da minha adolescência. Parte não toda da minha adolescência, né? Participei aqui da infância, da juventude e tenho boas lembranças muito felizes de todas as amizades que eu construí, de todos os ensinamentos também que eu recebi aqui, que foram bases que solidificaram, né, até a minha fase adulta. Então, estar aqui é sempre, atender esse convite é sempre uma alegria para mim. Então, carinhosamente, Alexandre me convidou e aceitei. E nosso tema, família, nossa escola de amor. Falar de família é sempre uma alegria e sempre um desafio. Todos nós temos família, não é mesmo? Todos temos família, por isso que a gente se identifica. Porque independente do número de pessoas, do tamanho da nossa família, todos temos família. Então é um assunto que diz respeito a todos nós. E a gente sabe do quanto é importante conviver em família. Então, para aquecer o nosso coração, a gente vai ver ali com a Érica um videozinho, uma animação que fala da família e do papel e da importância da família.
Só para registrar. Se eu nos dissesse que toda a comida que você tentou juntar para dar um urso feroz, daríamos a você. Mesmo? As famílias agem assim. Nos protegemos uns aos outros. É que nunca tive uma família. Eu sei. Mas acredite, esse é o caminho para uma boa vida. Pena que não disse isso mais cedo. Foi falha de comunicação. Acontece nas minhas grandes famílias. O que me diz? Quer fazer parte dela? Bom, quando a gente vê esse desenho, né, representado por animais, e a gente vê ali quantos desafios, quantos sorrisos, quantas lágrimas, quantas experiências nós não passamos em família desde que nascemos. Aqui somos adultos, mas se a gente perguntar às crianças, com pouca idade eles já têm registros de muitas experiências que já passaram até agora, de tamanha importância da família na nossa vida. E até a fase da velhice, a gente se recorda da fase infantil, de tudo que a gente viveu, quantas características nós moldamos na oficina lar, quantas características positivas e quantas características que também não são tão boas. Então a importância da família é muito grande, mas aqui somos também uma família. Porque a doutrina espírita nos diz que nós não temos só a família consanguínea, temos também a família espiritual, um grupamento de pessoas com o mesmo ideal de entender os ensinamentos de Jesus. Então, por isso que vocês tão brilhantemente sempre falam família selquiana, né? Porque acaba sendo uma família também, embora não convivam 24 horas. E a gente vê que a família ela tem uma missão. Pode passar, ele. Qual é a missão da família? A gente pensa assim, né? Por que a gente nasce em família? E a gente percebe, segundo a doutrina espírita, que é uma pequena oficina. Para que serve uma oficina? A gente leva uma oficina a um lugar de reparo. É um lugar onde a gente ajusta, repara, conserta, remenda aqui, dá um jeitinho ali, justamente porque a gente não quer jogar fora. Porque se a gente quisesse jogar fora, a gente colocaria lá no ferro velho, né? Mas a gente não faz isso, a gente leva para a oficina para tentar até não poder mais, para não ter que comprar outro, porque custa muito caro. Então a nossa família é aquele lugar onde a gente repara, ajusta e às vezes, assim como acontece com o barro que precisa ser moldado, as peças de ferro que precisam passar por altas temperaturas, às vezes acontece também com essa oficina, da dificuldade desse ajuste, justamente por ser uma oficina. E a oficina, quando a gente vê, nem sempre é aquele lugar onde está tudo organizado. Às vezes tem uma peça aqui, tem uma peça ali, espalhado, mas aí o mecânico sabe, né, utilizar, vai aprendendo, vai desenvolvendo essa habilidade. E ali a gente vai registrando sentimentos, nós vamos registrando experiências, e a gente vai fazendo o quê? Desenvolvendo habilidades no micro, que é essa pequena oficina, para que a gente consiga ter uma boa relação no macro da sociedade. Então ela exporta, a família ela exporta esses caracteres para o restante da sociedade. Então a missão da família, segundo a doutrina espírita, é essa primeira célula, onde nós vamos formar esse primeiro núcleo para a sociedade como um todo. A gente tem no Livro dos Espíritos uma pergunta, lá na parte que fala de lei de sociedade, uma pergunta 775, que pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento da família.
É uma pergunta muito conhecida, muito comum, que a gente costuma usar bastante. E os espíritos, eles respondem que seria uma recrudescência do egoísmo. O que seria recrudescência? O relaxamento, no caso, o aumento, né? Tornar mais intenso o egoísmo. Isso seria recrudescer, aumentar, tornar mais intenso. Aí a gente percebe que, se for parar para pensar, temos passado por essa fase. Temos passado por essa fase em que os laços parecem estar afrouxando. Os laços parecem ter uma grande dificuldade de se fazerem de forma saudável. E a gente percebe muitos nós. E o nó nada mais é do que a tentativa de um laço. A criança, quando dá aquele nó apertado no sapato, aí ele estica o pezinho e fala assim: ai tia, faz aqui o laço para mim, né? Que o professor passa por isso. Ela não consegue ainda fazer aquele laço e ela dá o nó. E às vezes dentro do lar, nós fazemos muitos nós por uma tentativa equivocada de um laço que não deu certo, é uma tentativa de um ajuste. Mas nós, principalmente os nós, são os internos que nós carregamos. E as famílias, elas iniciam basicamente com duas pessoas que decidem se unir, se conhecer, mas que individualmente às vezes não se conheceram ainda. Foram criados para conhecer tudo, menos a si mesmos. E aí a gente tem Joana de Ângeles que nos traz, dentro da doutrina espírita, esse conhecimento maravilhoso da questão do autoconhecimento, do autoamor, do auto-perdão, da autoeducação, como sendo uma forma da gente entender o que é o amor em família como um processo iniciado individualmente primeiro, para que a gente consiga atingir o outro. Então a gente tem, nessa pergunta do Livro dos Espíritos, dizendo que o relaxamento dos laços de família faz com que as pessoas aumentem o egoísmo, uma pergunta e resposta muito atual, porque a gente tem presenciado as pessoas cada vez mais distantes, cada vez com mais dificuldade de interação, com mais dificuldade de diálogo, com mais dificuldade de aproximação e um esfriamento no sentido da importância da família, por falta de qualidade de tempo, por falta de priorizar alguns aspectos. E se a gente percebe que é uma ideia genial de Deus a família, por que motivo? Porque ali um vai aprender a cuidar do outro, quebrando esse egoísmo. Exatamente esse egoísmo que o relaxamento dos laços de família faz, que cada um pensa em si. O que faz a ideia genial de Deus, que a família é se unir para um ajudar o outro, como uma peça que um depende do outro para ajudar um ou outro a evoluir, mesmo sabendo que a evolução é individual. E por isso a escola. Porque na escola é onde a gente aprende. A escola não é onde os alunos vão com conhecimento já solidificado. Na escola nós temos os elementos necessários para o aprendizado que tem numa escola. Nós temos o quadro, nós temos um marcador, antigamente o giz, temos os livros, o material didático, temos a caneta. Tudo isso são os meios necessários para que se consiga estudar na escola. E dentro do lar são todas as oportunidades que surgem como sendo o material didático que a espiritualidade nos oferece para que a gente consiga aprender a escrever com qualidade nos registros do lar, que a gente consiga ouvir, a gente consiga produzir juntos. E fácil seria se fosse como na animação, né, dos bichinhos, todos se abraçando, mas sabemos que essa não é a realidade, porque nós somos espíritos com nossas dificuldades internas. E as nossas dificuldades internas esbarram com as dificuldades internas dos nossos companheiros. E aí a importância da gente perceber tudo isso. A gente tem também a questão 166, quando se pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, que a alma que não alcançou a perfeição, como que ela pode acabar de se depurar?
E a resposta é: nascendo de novo, tendo outras experiências, passando pelas vicissitudes da vida. A gente sabe que não há como evoluir numa existência só. E a reencarnação, ela é uma oportunidade de reajuste, de aprendizado, de solidificar conhecimento, de reparar muitas coisas que nós fizemos aos nossos familiares em outras vidas, que o véu do esquecimento não nos deixa lembrar. Então a gente tem que sempre lembrar que essa oportunidade da reencarnação, a gente vai estar reajustando para conseguir solidificar esses laços. E a gente tem ali uma frase que é de Aristóteles, que o conhecimento se adquire, mas a virtude se exercita. Então, por que a gente precisa? A escola chamada família, né? A escola de amor, o amor não nasce pronto, o amor não é um pacotinho que entrega por Sedex, né? Igual a gente faz com a mercadoria lá do Mercado Livre, né? Aí chega rapidinho, 2 dias está em casa. Se fosse assim, era ótimo. Mas a gente não. A gente caminhou por caminhos usando o nosso livre-arbítrio. Caminhos, às vezes, não muito acertados. E quando a gente diz não muito acertados, é porque não estão de acordo com as leis de Deus, as leis morais, por livre e espontânea vontade nossa. Então, nós, para sentirmos a paz novamente, sentirmos a paz e conseguirmos caminhar com a nossa consciência tranquila, precisamos nos reajustar com todos aqueles que nós prejudicamos, não por imposição divina, mas porque nós precisamos ter paz. E a nossa consciência precisa estar em paz para conseguir evoluir. Então, a oportunidade bendita de estar renascendo para adquirindo o quê? A virtude que se exercita. Porque o conhecimento nós podemos adquirir em muitas universidades, nós podemos adquirir lendo toda a literatura de André Luiz, lendo todos os romances de Emmanuel, todo o Pentateuco todinho, tudo. Mas como que a gente vai exercitar isso? Na prática, ali, né, no dia a dia, acordando, percebendo que de repente não é o melhor horário de dialogar, conhecendo as estratégias, porque era assim que Jesus fazia. Jesus sabia o melhor momento de dar os exemplos e contar as parábolas, de aproveitar as questões. Então ele era didático, e a gente vai aprendendo isso em família, porque a virtude se exercita, ela não nasce pronta. Nós temos uma história, e aí nós vamos contar, para a gente perceber assim, como que é essa questão da reencarnação e dos nossos desajustes mesmo, porque muitas das vezes nós nascemos num lar difícil e a gente pensa, se sente injustiçado, a gente pensa que a escola de amor, ela precisa estar pronta. Eu quero nascer numa família onde me aceitem como eu sou, afinal de contas, se me amar tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu quero nascer numa família, por que fulano tem uma família assim e eu não tenho? A gente começa a comparar, e se esquece que onde a gente percebe dificuldade, muitas das vezes está a oportunidade de redenção. E a gente não vê por esse lado, porque não fazemos a parte que nos cabe muitas das vezes. Esse livro, Contos e Apólogos, nos conta a história de 4 operários. Esses 4 operários, eles desencarnaram numa fábrica, eles trabalhavam todos juntos. E assim, na Terra eles tiveram o mesmo funeral, o mesmo enterro, as mesmas homenagens. Quando eles chegam na espiritualidade, eles se apresentam de forma bem distintas. O primeiro, ele apresenta pontos escuros. Ele havia prejudicado muitas pessoas no lugar onde havia, na fábrica. Ele prejudicou pessoas lá e o mentor, a pessoa que recebeu, orientou que ele deveria retornar, voltar à luta de redenção dele, reajustando todos aqueles que prejudicou. O segundo, ele tinha uma irradiação, mas era uma irradiação cinzenta. E ele era corrupto na fábrica. Ele não era uma pessoa honesta, na mesma fábrica. Então, o que acontece? Foi esclarecido que ele deveria retornar ao núcleo de serviço para restituir, em horas de trabalho, tudo que ele havia subtraído.
O terceiro se apresentou sem grandes alterações. Mas ele não prejudicou os colegas de trabalho, cumpriu as obrigações, não fez grandes feitos, mas não prejudicou muitas pessoas e tinha condições de escolher a forma como poderia reencarnar. Tinha mérito para isso, mas ainda na Terra. O quarto, claridade, raios de claridade. Tinha raios de claridade, envolvia ele todo e as pessoas que estavam ao redor. E ele emitia felicidade para todas as pessoas que estavam ali. Era humilde, e ele não era só humilde ali naquela condição, ele era o mais humilde também em posição social dentro da fábrica. Dos quatro, era o que tinha menos recursos. E aí, a espiritualidade diz a ele: a colheita de sua sementeira te conduziu à elevação de serviços mais nobres, e serviços mais nobres te esperam. Então, olha a situação, desencarnaram na mesma hora, mesmo tipo de acidente, e cada um se apresentava de uma forma. Por que eu estou mostrando essa história? Porque a gente precisa entender que nós, quando desencarnamos na nossa última encarnação e fomos para a espiritualidade, para programar o retorno qual estamos vivendo hoje, deixamos afetos e desafetos. Assim como eles, nós tivemos um histórico. E a partir desse histórico, nós reprogramamos a nossa existência no plano espiritual. Por bondade e misericórdia divina e também justiça divina. E como eles, às vezes a gente fica pensando em qual dessas 4 situações será que nós estamos? Será que nós somos esse espírito que já possui essa claridade, que abrange a todos, que está em condição de executar serviços mais nobres e nascer tendo como pai um Chico Xavier na próxima encarnação? Por que estamos questionando isso? Não para nos sentirmos culpados, mas para que a gente tenha um real entendimento de que somos todos espíritos que estamos em débito com a providência divina, com Deus. Então, nós precisamos restituir tudo o que nós fizemos e está infligindo, a nossa consciência não está nos deixando ser felizes. Então, o que acontece? Esse que estava em condição espiritual mais favorável, ele tinha as seguintes características: nunca prejudicou ninguém, respeitou o lugar de trabalho, doava de si para o benefício do próximo, era ponderado em situações difíceis, inspirava confiança, entusiasmava os que estavam à sua volta e ele entendia as limitações dos outros. Olha as características que ele tinha para chegar lá no plano espiritual naquela situação. E eu fiquei pensando que esses são exatamente os pontos de dificuldade de ajustes domésticos. Entender o outro, respeitar os limites do outro, inspirar confiança, entusiasmar os que estão... A gente sempre se coloca na posição de quer ser entendido, quer ser amado, de que os outros precisam nos aceitar. A gente se coloca sempre na posição de que quer ser servido. Sempre não, muitas das vezes, né? Não vamos generalizar. E isso nos faz nos colocar numa posição de comodismo espiritual, de inércia. E nós não viemos para estacionar. Nós viemos para desenvolver em nós habilidades que ainda não conquistamos, mas que queremos muito. Então sejamos nós a servir, porque é servindo no lar que a gente vai aprender a servir lá fora. E tudo que a gente não aprende dentro de casa fica muito mais difícil. Nós que somos professores percebemos o quanto está sendo difícil educar por conta dos valores primeiros que deixaram de ser solidificados em família. E o quanto é difícil esse trabalho que a gente tem que fazer duplamente. E aí, gente, a lei divina jamais se equivoca. Essa é a conclusão que a gente tem que chegar enquanto espíritas. Isso precisa, ainda que seja difícil, a gente pode dizer, tá difícil, isso a gente pode. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse que seria fácil em momento nenhum, a gente pode dizer, tá difícil. Mas dizer que estamos sozinhos, não. Dizer que a espiritualidade abandona? Não. Não devemos. Podemos, mas não deveríamos. E aí,
A gente, dando continuidade, a gente tem... Pode passar. Vou tirar um pouquinho, acho que fica melhor. Bom, dando continuidade, por que temos tantos conflitos em família? Parece uma pergunta assim, né? Mas por que temos tantos conflitos? Existem várias formas ali várias fontes que nos dão essa resposta. E nós vamos apenas resumir, porque é bem extenso chegar à conclusão. A gente percebe que os pais não trazem, a gente não herda dos nossos pais características morais, nós herdamos características físicas. Mas conforme mesmo Kardec pergunta, por que então, se a gente não herda as morais, por que semelhança em algumas tendências? Por quê? Porque somos todos já antigos conhecidos, que nos afinizamos e somos simpáticos, atraídos pelas semelhanças e tendências. E na maioria das vezes não são tendências positivas. Então, de repente, é aquele pai que tem aquela tendência para determinado vício e o filho vai e envereda pelo mesmo caminho. Herdou biologicamente aquilo? A doutrina espírita nos diz que não é por aí. De repente do furto, ou de repente de alguma outra questão, a semelhança. Óbvio que a convivência familiar vai imprimindo nos filhos alguns valores, por questão da convivência, da analogia, o filho acaba se espelhando. Mas muitos de nós acabamos sendo espíritos que somos comparsas, vamos usar essa palavra, de muitos descaminhos. Então vem essa semelhança. Por isso esse conflito, porque são dois espíritos devedores que carregam muitos conflitos, precisando aprender a se amar. A gente percebe também no livro Desafios e Soluções, Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles. Ela nos fala algo bem interessante. Ela fala que nos lares difíceis, de relacionamentos familiares ásperos, onde tem a presença de mãe dominadora, pai autoritário, fomentando o surgimento de conflitos na personalidade infantil, remontam os períodos pretéritos de alucinação e de instinto e de desregramento. Então, esse comportamento que às vezes os pais apresentam no lar, de autoritarismo, de dominação, de agressividade, não é produto apenas dessa existência. A gente pode apenas pensar, mas está passando por um período difícil, aquela mãe, aquele pai, teve uma educação difícil. Tudo isso vai contribuir, mas a agressividade já está instalada ali por experiências anteriores. Quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego, quando os adultos se conscientizarem de que educação é um ato de amor e não um meio de intimidar e descarregar problemas, quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil pela violência darão lugar à construção de uma sociedade justa. Olha as palavras que eu frisei: campo de disputa, supremacia do ego, meio de intimidar, ringue de lutas, abuso infantil. Será que são palavras que Joana inventou? Ou a gente percebe isso nos lares, em alguns lares, na sociedade atual? Percebemos, né? Percebemos disputa, supremacia do ego. Primeiro as minhas necessidades, segundo as minhas necessidades, primeiro eu quero ser ouvido, sempre. E isso causa realmente uma separação. Intimidar, muitos pais intimidam os filhos e não educam. Ringue de lutas, cada um querendo defender seu ponto de vista, cada um querendo defender seu espaço. E isso tudo se dá por conta do nosso histórico espiritual. Bom, a gente tem Joana de Ângeles nos falando no livro SOS Família. Na lição Dentro do Lar, ela faz uma verdadeira explicação da lei de causa e efeito. Porque ela fala
de ontem como era e de hoje como possivelmente vai ser. Lendo essa página, você vai perceber nitidamente que ela mostra que nós não somos vítimas, porque, na verdade, nós somos vítimas de nós mesmos, dos nossos decessos, do nosso mau uso do livre-arbítrio. Mas a gente se acha vítima da nossa mãe, do nosso pai. Nós nos vitimizamos e esquecemos que, perante a lei de ação e reação, nós já prejudicamos também. E ela diz que a lei divina, é da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. É da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. Como castigo? Não. No castigo jamais. Para que a gente consiga perceber a necessidade de reajuste, porque passando pela mesma experiência, você vai aprender a ter empatia. Não é assim no dia a dia? De repente, quem já teve uma determinada doença, viu alguém com aquela doença, já passei por isso, eu sei como você está sentindo. Isso em menor escala, né? A gente consegue ter empatia por outro, então a gente renasce às vezes numa situação que aparentemente é uma situação ruim, mas que vai ser a nossa alavanca espiritual. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem um positivo de obrigatoriedade. O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira na veste de filha ingrata. Então, gente, a gente percebe que a espiritualidade perfeita, a justiça divina não falha jamais e nos dá a oportunidade de reajuste onde a gente está. Então, isso já ficou claro para a gente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar meios de conseguir tornar isso ajustável. A gente tem que achar meios de colocar em prática o que a gente conhece como teoria. A gente tem a questão da influência espiritual. A influência espiritual pode ser positiva, como a palavra influência é neutra, né? Nós podemos influenciar alguém positivamente ou negativamente. Mas como nós somos espíritos de terceira ordem, que estamos caminhando, a maioria das vezes nós influenciamos ou somos influenciados negativamente. E para conseguir reverter esse quadro da influência, nós precisamos mudar esse campo mental dentro do nosso lar também. Porque às vezes a gente pensa assim, tem uma mãe tão difícil, tem um filho tão difícil, tem um esposo tão difícil. Mas a gente não busca meios de tornar essa convivência mais fácil. Porque tornar mais fácil não é tornar o outro mais fácil. A gente não vai conseguir tornar o outro mais fácil. A gente vai conseguir amolecer as fibras íntimas do outro a partir do nosso comportamento de entendimento e a parte que nos cabe. E o que não nos cabe, a gente não tem como modificar. Mas a parte que nos cabe, às vezes, nós não fazemos. Essa é a grande verdade. Ali nos diz, está no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius. A lei de afinidade é uma força. Ela em si não é moral nem imoral. Age atraindo, combinando e ligando entre si elementos da mesma espécie. Devemos alimentar ideais opostos aos que não queremos. Assim não iremos aninhar o mal em nosso coração. A gente não quer um filho desobediente. Mas quais são os ideais opostos a isso que a gente faz para que ele não seja? Um questionamento. A gente não quer um marido autoritário. Quais são os recursos que eu lanço mão, que eu tenho para que ele não seja, para facilitar esse convívio? Essa é a parte que me cabe. Se o outro vai modificar esse comportamento, é a parte do outro. E para isso acontecer, a gente tem que passar a vibrar dentro de uma outra sintonia. Porque nós acabamos nos afinizando com o pessimismo, com a ideia de que a instituição família está falida, com a ideia de que já era, que no passado era melhor, hoje em dia está tudo ruim, que também não é um pensamento que nós espíritas devemos ter, porque nós acreditamos na lei de progresso, que é uma lei, né, de Deus. Então nós não podemos pensar, se a gente cair no pessimismo, a gente vai começar a afinizar com tudo o que é contrário à melhoria dessa escola chamada família, que é uma escola de amor, que é treino. Bom, autoeducação, esse é o caminho.
A gente gostaria de dizer aqui que o caminho é tentar mudar o outro, mas a gente não vai falar isso porque é mentira, né? A gente não vai falar mentira, não pode. A gente não tem como mudar o outro. É um esforço em vão, desgastante. Quem já viveu um pouquinho já conseguiu perceber isso, né? Mas a gente tem como mudar a gente mesmo. E quando a gente muda a gente mesmo, o nosso olhar muda perante as coisas e as situações. Esse talvez seja o viver no mundo sem ser do mundo. Viver no mundo analisando o mundo diferente. Então a gente tem ali a autoeducação. Temos esse psicólogo americano, que eu não sei falar o sobrenome dele, mas ele vai nos dizer de alguns estágios da mudança. É uma pesquisa que, inclusive, o Rossandro, ele se utiliza nas suas palestras para falar a respeito. Ele diz que nós temos a mania de dizer que para mudar só nos baixa vontade, tá lá, né? Leon Denis nos fala isso, a doutrina espírita nos fala que nos falta vontade. Beleza, mas nós não podemos romper padrões da noite para o dia, de dizer, vou mudar, a partir de amanhã mudei. O processo de mudança não é assim, e nem dentro do lar será. Nós vamos nos frustrar e vamos, de repente, cair no segundo passo. A gente tem o estágio da pré-contemplação, que é quando a gente não percebe que a gente precisa mudar. Então, muitos dos nossos familiares estão aí, nesse estágio, muitos de nós, às vezes, também. Está machucando todo mundo. Não, mas o outro é que tem que tentar não se machucar. Afinal de contas, vai dizer que o outro é mimimi, vai achar, né, os artifícios, porque a gente sempre dá nome para as coisas, mas se analisar às vezes é difícil. Então é o estado da pré-contemplação. Nós não justificamos os nossos erros, magoamos todo mundo, mas não estamos dispostos a mudar. Temos o estágio da contemplação, que a gente já percebe, já consegue reconhecer, mas ainda não sabe os meios de modificar, aquilo já te incomoda. E quando começa a incomodar é porque você já está querendo mudar, porque pode incomodar todo mundo, mas se está te incomodando, você continua ali. Mas no da contemplação você já está contemplando ali o problema. Na preparação, você vai começar a achar meios de modificar isso. De repente a pessoa... Eu vou dar um exemplo, que ela quer iniciar uma dieta. Primeiro ela nega, diz que não precisa. Depois ela começa a perceber que o açúcar dela está alto, então, né, o colesterol, ela começa a entender. A terceira fase, ela vai de repente buscar sites de alimentações saudáveis, ajuda de pessoas que estão na mesma vibe que ela. Então já é o estágio da preparação. Então, nós que precisamos mudar o nosso comportamento no lar, nós temos que tentar seguir esses estágios. Então, que estágio nós estamos? É uma pergunta para cada um de nós. Será que a gente está na pré-contemplação, está negando, né, de que a gente realmente não precisa mudar nada? Ou só o outro que precisa? Será que a gente já identifica, mas está tão difícil mudar? Ou será que a gente já passou dessa identificação, já está se preparando, buscando meios? E buscar os meios, o que seria buscar o site, buscar as revistas da dieta? Gente, seria isso. Buscar literatura espírita, buscar as fontes. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, vou começar a ler sobre orgulho. Né? Se esse é meu calo muito, né, que é de todo mundo, mas é algo que realmente está começando a me ferir, estou me sentindo ferido, vou ler mais a respeito disso. É a preparação. E a ação é quando a pessoa já está nesse processo mesmo de perceber as mudanças no comportamento. A manutenção é a vigilância. Que nós não estamos em estágio de dizer, vamos seguir isso. Cheguei no pódio, opa! Me dá o troféu. Não. A gente tem o quê? Recaídas. A gente não consegue viver linearmente ainda. Porque nós ficamos muito tempo nos patamares anteriores. Muitas e muitas encarnações. Repetindo os mesmos padrões em diversas famílias que tivemos. Porque esse formato atual é apenas um grupo familiar, o qual devemos aprender a amar. Mas imagina a quantidade de famílias que já tivemos e a quantidade de espíritos que já precisamos nos ajustar. E aí nós já ficamos naquele mesmo padrão de comportamento, naquele estágio de pré-contemplação lá atrás. Então agora, para conseguir sair, não vamos conseguir pular
esse degrau, essas bolinhas assim, de forma como um salto. E por isso que a doutrina espírita é tão maravilhosa, porque ela não nos diz que a evolução é de estalar de dedo. Ela é consoladora por isso, porque ela nos diz que é de tentativa. E é por tentar que a gente está aqui ouvindo sobre família. E é por tentar que a gente reconhece que a gente erra. E eu já acredito que nós não estamos mais ninguém nesse estágio de pré-contemplação, nos que diz respeito às questões familiares. Nós já percebemos quando a gente magoa alguém. A gente já se sente mal com isso. A gente já está buscando recursos para entender essa escola de amor que a gente quer desenvolver. Porque sabemos que a família Doriana não existe. Sabemos que a felicidade... Perguntaram para Divaldo: Divaldo, você é feliz? Ele sou feliz. Nossa, inteiramente feliz. Ele sou. Mas você não tem problemas? Ele não, tenho muitas dificuldades. Mas como você consegue ser feliz com problemas? E aí ele responde: eu dou a importância devida a cada um dos problemas. E às vezes a gente não faz isso tão bem em família. As coisas chegam, a gente dá mais foco nos problemas do que na solução. E aí o nosso emocional, como nós não temos a cultura de uma educação socioemocional sendo trabalhada de base, a gente às vezes não desenvolve a musculatura emocional para lidar com os embates até dentro do lar. Porque somos espíritos que somos criados para servir, mas às vezes não desenvolvemos o auto-amor. Não desenvolvemos a autopercepção. E aí a gente se une a alguém que também não desenvolveu isso. E aí surgem os problemas. E a gente tem também a falsa impressão de que felicidade no lar é uma vida sem problemas. Onde todos sorriem o tempo todo, todos estão bem-humorados, bem dispostos, onde ninguém fica chateado, ninguém fica magoado. Isso pode ser lá em Júpiter. Nós vamos ter desafios, vamos ficar chateados, e é aí que entra o exercício do perdão. Porque a gente só consegue perdoar quando a gente percebe que se magoou. Então é tão genial a ideia de Deus que Ele nos permite estar nessa oficina, ajustando, as engrenagens, para que a gente consiga lá na frente dizer: puxa, consegui, graças a Deus. Nós temos alguns trunfos, para aprender a amar nessa escola chamada família, que é o culto no lar, a oração, o silêncio às vezes, porque falar na hora que não estamos em condição de falar, às vezes não vai nos trazer o fruto de desenvolver o amor em família. Bons hábitos, porque bons hábitos vão atrair boas companhias espirituais para dentro do nosso lar. E se você quer a questão da influência, ter boa influência, precisa ser modificado. Tempo de qualidade e aprender a ouvir. Às vezes nós não sabemos ouvir. A gente já fala, o outro está falando e a gente já está formulando a resposta em cima do que o outro nem terminou de falar. Isso é muito comum entre nós. Então, esses são alguns dos recadinhos que a gente precisa aprender a desenvolver, como sendo lá daquelas bolinhas lá do autoconhecimento, da mudança também. E para a gente terminar, a gente vai contar a história de Jesus, que estava com a família de Pedro, fazendo um culto no lar. E a sogra de Pedro pergunta: mestre, o que vem a ser a vida em família? Nossa, a gente inicia a vida em família, em flores, alegrias, daqui a pouco só espinhos. E aí Jesus diz que o lar é a escola de almas, onde a sabedoria divina nos habilita para o grande entendimento da humanidade. Ele dá esse conceito de lar como escola de almas. E aí Jesus, como era pedagogo, didático, ele pergunta à sogra de Pedro: o que você faz com as lentilhas antes de servir, quando você vai cozinhar? Ela leva o fogo para cozimento. E aí ele diz: o lar é a mesma coisa. Na maioria das vezes é esse forno reparador, o mesmo forno que você usa lá para amolecer as lentilhas. E aí o que acontece? A aflição ou sofrimento, ele nesse momento vai ser aquele recurso espiritual.
E porque você observando as tendências das pessoas, observando os comportamentos, você vai modificando e vai aperfeiçoando. E aí o que acontece? Jesus diz assim: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que um dia desfrutaremos na vida eterna. Mas aí a sogra de Pedro não fica satisfeita só com a resposta e diz: mas o que fazer com essa... por que tem gente que não aprende? Tem gente que não parece que não aprende. E aí Jesus falou: o que você faz com as lentilhas que não cozinham quando você leva ao fogo? Aí se elas estão duras, não tem como eu servir elas duras, eu jogo para adubo. E aí Jesus fala: ocorre o mesmo com as pessoas endurecidas. Elas são convidadas a uma nova experiência até que amoleçam. Então esse ensinamento que Jesus deixa nos mostra, gente, que não é para a gente jogar o outro fora igual a lentilha não, tá? Você entendeu isso? Não é isso não. Ele nos fala que a gente não tem que se preocupar com a evolução do outro, nós podemos ajudar, mas não nos preocupar, porque vão ter muitas existências para isso, assim como nós temos essa oportunidade, porque a gente fica às vezes tão preocupado com a redenção do outro, que a gente esquece da nossa própria evolução. Então aquele companheiro difícil, aquela mãe difícil, filho difícil, seja você fácil, é a outra face que Jesus nos fala. Não é de você dar outra face para apanhar e se machucar mais, não. É apresentar um comportamento oposto ao que oferecem a você. E assim, você sendo fácil, você vai ensinando o outro a ser fácil também. Deveria ser assim o nosso comportamento. Com isso, nós vamos terminar com um pequeno poema, que a nossa hora já avançou, né? Agradecido de estar aqui, trago um abraço de lá do Amor a Cristo, também a vocês, que é a minha casa do coração. E o poema diz assim: ontem, sentimentos adormecidos, compromissos esquecidos que nos fizeram sofrer. Hoje, oportunidade bendita de corrigir o passado. Deus seja louvado pela reencarnação. O lar é a escola bendita de almas desajustadas, refazendo estradas rumo à evolução. Cada criança um tijolo na construção de um lar, onde também vai amar a família universal. Cada adulto um alicerce para a criança crescer e aprender a viver uma vida de paz. Jesus, o solo seguro, onde quem confia se ergue e jamais se esquece do seu dever de cristão. A mãezinha que aconchega com seu amor e ternura, hoje esquece a desventura que no passado causou. É o Deus de misericórdia, desfazendo a discórdia, cumprindo a lei de amor. Se no passado olvidamos, hoje nos abraçamos no aconchego do lar. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a nossa irmã Denise. Vamos à prece final. Querido Deus, Pai de toda bondade, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por essa noite maravilhosa, onde recebemos, Senhor, as Tuas palavras, os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre querido. Estamos irradiantes, Senhor, corações abertos, recebendo também o bálsamo consolador que reconforta todos nós grandiosamente nesta noite. Que nos envolva, nos permita, Senhor, sairmos daqui melhores do que quando chegamos e que ao retornarmos aos nossos lares possamos levar essa bênção a todos aqueles que nos procurarem, que precisarem de nós. Deus, Pai querido, muito obrigado por mais esse dia, que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz.
Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.